Gente, essa pauta agora é uma pauta muito bacana. Quantos e-mails chegaram de homens e mulheres que são vegetarianos, que têm dúvidas se daqui a alguns anos, a longo prazo, vão ter algum problema de saúde por não comerem carne animal, por não comerem a proteína animal. E aí a gente resolveu fazer hoje uma pauta muito legal. Então, se você é ou ovo-lacto vegetariano ou lacto-vegetariano, que a gente vai entender direitinho as diferenças, preste bem atenção, porque existe qualidade de vida sim, se você não quiser comer a proteína animal, e vocês vão entender por quê. Hoje quem vai ensinar tudo pra gente, ele que quando vem arrasa, Dr. Ricardo Zanotto, nutricionista. Tudo bom? Boa tarde. Prazer em receber. Obrigado pelo convite novamente. Que coisa boa, todo mundo pediu, traga ele de novo. Gente, ele já é nosso, já é fixo, já combinei. Ele vai vir sempre pra você bonita, e esse é o assunto que eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas. Eu não como carne vermelha, eu como frango, eu como peixe, mas não como a carne vermelha. Sim. Então eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é se de fato a longo prazo a gente vai ter algum problema de saúde por tirar da nossa alimentação algum tipo de nutriente que essas proteínas podem nos oferecer. Sim. Então vamos começar o nosso papo explicando a diferença de cada tipo de vegetarianismo? Fechado, Carol. Então vamos lá, essa dúvida não é só sua, essa dúvida é de muita gente, né? De fato, existem tipos ou classificações que a gente pode, né, dessa forma falar. Então, quem que é o vegetariano, né, o vegano mesmo? É aquele que não come alimento nenhum de origem animal, então nenhum tipo de carne e nenhum derivado da carne. Ele não ingere nenhum leite, nenhum laticínio e nem ovo. Tá? Esse é o vegano de fato. Existe também os ovo-lacto-vegetarianos, que são aqueles que usam o leite, produtos lácteos e os ovos. Existe só o ovo-vegetariano, que é o que come apenas o ovo de origem animal. O lacto-vegetariano, que é o que toma só leite. E existe também um tipo de semi-vegetariano, que são aquelas pessoas que abolem somente a carne vermelha. Então, quem é o semi-vegetariano? O sujeito que come produtos lácteos, né, os derivados do leite, o ovo. No teu caso, a carne branca, né? O peixe e também o frango. E existe também, né, o pisco-vegetarianismo, que são aqueles que só comem peixe, né? Peixe e os produtos de origem vegetal. E, de uma forma geral, a maioria da população, ainda que, pelo menos no Brasil, que comem a carne vermelha, são os chamados onívoros. Então, nós temos uma série de divisões que vai depender do que a pessoa come ou ela não come, né? Entendi. E, realmente, quando você fala, pô, será que a quantidade de proteína ela é exata, ela não é? É uma dúvida de muita gente. Tá? Muita gente. Agora... Porque, de repente, não vai surgir nada a curto prazo, né? A gente está saudável, mas e com o passar dos anos, o nosso corpo vai mostrar que a gente errou não ingerindo essa proteína animal? Eu acho que é uma grande dúvida. Na verdade, a dieta vegetariana hoje em dia, ela é extremamente recomendada. Para você ter uma ideia, para até mesmo pacientes, né, que sofreram infartos ou que têm problemas cardiovasculares, a Sociedade Americana do Coração, American Heart Association, ela indica a dieta vegetariana. Sim. E a dieta vegetariana por si, ela tem uma correlação muito grande com a diminuição, né, na prevalência de uma série de doenças. Entre elas as doenças cardiovasculares. Por quê? O vegetariano, como ele não come nenhum alimento de origem animal, de cara ele já extrai todo o tipo de colesterol que viria do alimento. Então a dieta vegetariana é uma dieta que é zero colesterol. Tudo bem que o nosso fígado produz colesterol, mas você não tem a da alimentação. Isso por si já faz com que o vegetariano tenha um nível de colesterol mais baixo do que uma pessoa que come alimentos de origem animal. Então, essa é uma parte positiva dessa dieta. Super positiva. A dieta vegetariana ela é muito positiva, ela tem muita coisa bacana, ela agrega muita coisa para a nossa saúde. Além disso, toda a gordura do vegetariano, ela é uma gordura que vem de alimentos de origem vegetal. E aí o que acontece? São gorduras poliinsaturadas. Essas gorduras, por si, elas já têm uma tendência a aumentar o nível do colesterol bom, que é o HDL, e também diminuir os níveis de triglicéridos plasmáticos. Então, até pessoas que têm problemas de pressão alta ou até alguma cardiopatia mais severa, a dieta vegetariana ela é extremamente indicada. Olha que interessante. E isso, assim, dependendo da idade, pode ser melhor ou pior, adequado ou não? Ou
isso não faz diferença, dependendo aí numa idade mais madura ou na adolescência? Pode Isso, mudar vamos lá, coisa? muda bastante. Existem alguns mitos acerca da dieta vegetariana. A dieta vegetariana, como qualquer dieta onívora, ela tem que ser equilibrada. Tá. Então a gente trouxe até os grupos principais de alimentos e é importante a gente destacar que existem alguns alimentos básicos. Quando a gente fala de proteína, a proteína do vegetariano geralmente vem das leguminosas. Eu até trouxe um destaque bem grande para a própria soja, né, que é o alimento-chave aí para o vegetariano, né? Então a gente tem ali em grão, que a gente tem texturizado, o próprio suco de soja, né, o leite da soja, os feijões, né, que também tem uma quantidade bastante adequada de ferro, o grão de bico e ainda uma outra série de alimentos, como as lentilhas também. Tá. Então a proteína geralmente do vegetariano, ela vem desse grupo aqui de alimentos. E aí é importante também a gente destacar que tem que sim tomar alguns cuidados e quando você fala da idade, a gente tem que se atentar a algumas coisas. Então, por exemplo, a gente sabe que conforme a gente envelhece, a absorção da vitamina B12, e essa sim é uma vitamina que a gente tem que se preocupar numa dieta vegetariana. Ela só está na carne vermelha? Na verdade, ela só está em produtos de origem animal. Então, por exemplo, se você tem um ovo lacto-vegetariano que toma leite e come ovo, ele não precisa se preocupar com vitamina B12. Porque está tem ali, na proteína animal. Tem ali, um ovo gera em torno de 10% da recomendação diária da vitamina B12. Então, está presente ali. Entendi. Então, ele não precisa se preocupar. Quando a gente fala já, por exemplo, de um sujeito que não come de jeito nenhum a carne vermelha, a vitamina B12, ela pode ter uma diminuição na sua concentração plasmática. Tá. Só que essa diminuição, ela não é detectada imediatamente. Ela chega a demorar de 2 a 3 anos para começar a mostrar algum sinal de deficiência. Tá. Por isso que é importante que depois de 2 a 3 anos, o indivíduo vegetariano, sim, faça uma reposição de vitamina B12. Que pode ser, né, se ele for um vegano de fato, ele pode simplesmente tomar uma cápsula de multivitamínico que tem o 100% da recomendação diária. E por que é importante a vitamina B12? O que ela traz para o organismo? A vitamina não B, pode ficar sem. Exatamente, a vitamina B12 junto com o ferro também, ela é extremamente importante porque ela tem um papel fundamental na formação da eritropoiese, na formação dos nossos glóbulos vermelhos e também no transporte de oxigênio. Então, quando uma pessoa tem deficiência de vitamina B12, ela pode desenvolver uma anemia chamada de anemia perniciosa. Então, o que é isso? Começa a faltar a vitamina B12, a pessoa começa a diminuir a formação de células vermelhas e isso pode desencadear um tipo de anemia que a longo prazo pode desenvolver até mesmo para uma canseira exagerada, a pessoa pode começar a ter confusão mental, pode até levar a coma e até eventualmente a morte. Nossa, que interessante. Por isso que vitamina B12 é uma coisa que a gente tem que ficar bastante ligado, principalmente quando a pessoa já é vegetariana há um tempo. Por quê? Só mais de 10 anos. Então, mas aí Mas tá. com exames de sangue a gente detecta? Detecta, exame simples de sangue você detecta e nos casos mais graves aí o médico, né, mesmo para evitar às vezes até a perda dessa vitamina B12 que vem pela absorção via oral, ele recomenda até injeções de vitamina B12, isso pode vir a acontecer. Olha, isso é importante, a gente tem que ficar ligado mesmo. Tem, Agora, bastante. sabe o que eu ia te perguntar, que eu acho Claro. importantíssimo? Já ouvi muito dizer que essa gordura animal ajuda, já que ajuda também a aumentar esse colesterol, mesmo que o ruim, ela também ajuda na produção de hormônios, Sim. principalmente nas mulheres. Os vegetarianos vão então ter problemas hormonais ou alterações hormonais por causa disso? Na verdade, isso também é vamos falar assim, um mito entre aspas. Tá? O que acontece? A dieta, como eu comentei com você, básica do vegetariano, a soja não falta. E a soja, ela tem um composto chamado isoflavona, que é, né, um fitoestrogênio. E aí o que acontece com essa soja? O que se sabe já hoje, principalmente em vegetarianos praticantes de exercício? Quando a pessoa utiliza muita soja, ou até mesmo, hoje já existem suplementos de proteína de soja isolada como esse, no lugar do whey protein, né, que é uma proteína de leite, a pessoa ela chega a encontrar até mesmo em torno de 10% de redução dos seus níveis de testosterona plasmático. Tem um estudo muito interessante de 2004, de um cientista chamado Brown, que ele suplementou, né,
ele teve 3 grupos, né? Um grupo controle, que não comia nada de proteína, um grupo que fazia ingestão em torno de 33 gramas de proteína de soja por dia e um grupo que fazia ingestão de proteína do leite. E ele observou ao longo do tempo o que acontecia com a testosterona. E de fato ele percebeu que os sujeitos que faziam a ingestão da proteína de soja tinham até 10% menos testosterona do que a pessoa que ingeria a proteína do leite. Por outro lado, o que se percebe? A isoflavona, ela é um antioxidante extremamente importante. Então ele percebe que a testosterona cai, mas a recuperação do exercício, para quem usa proteína de soja, ela é melhor. Então, o que a gente pode levar em consideração? Por exemplo, se eu tenho um praticante regular de atividade física, aquele de academia que a gente conhece, Sim. E essa pessoa... Uma atividade normal, não precisa ser atleta. Não. Frequentar a academia e fazer exercício. Perfeito. E ele quer uma recuperação mais rápida, a proteína de soja ela é mais indicada até mesmo do que um whey protein, pós-treino. Já o whey protein, o que já se observou? Que ele realmente tem uma resposta catabólica maior. Então, quando a gente pensa em hipertrofia muscular, que faz uma relação com esses hormônios, é melhor você usar uma proteína de leite. Agora, em mulheres, como você falou, tem um estudo bem bacaninha, né, que eles utilizam. É super legal. Tem um estudo bem legal que eles fizeram com ginastas de nível olímpico, né, suplementando 1 grama de proteína de soja por quilo de peso em mulheres. E o que eles perceberam? Que as mulheres, como o estradiol, enfim, né, já é um hormônio típico delas, elas conseguiram ter a manutenção da sua massa magra. Ou seja, há sim um efeito dessa isoflavona de forma diferente, tanto no homem quanto numa mulher. Tá? Mas então, quem é vegetariano, e se consumir a soja, outros tipos de proteína que não a proteína animal, a gente consegue manter a saúde. Tranquilamente. Numa boa. Mas numa boa, assim, totalmente. Que bom, ficou mais tranquilo. Tranquilamente. A única coisa que a gente novamente ressalta é a questão da pessoa sempre fazer uma dieta equilibrada. Como as fontes de proteína, né, do vegetariano, elas são efetivamente de origem vegetal, nem todos os alimentos têm todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Agora, o brasileiro ele faz uma combinação perfeita e é esse tipo de combinação que é importante que se faça. Por exemplo, o arroz com feijão. É ótimo. É ótimo, porque o arroz integral, o arroz integral de preferência. Os grãos integrais fazem muito parte da dieta vegetariana. Mas você pega um arroz, o arroz ele é baixo em um aminoácido chamado lisina. Enquanto você tem o feijão, que é rico em metionina. Então, o arroz com feijão, ele completa, né? Você tem um essencial baixo em um, mas você tem o outro alto, né, no outro alimento. Os chineses comem muito arroz com soja, a mesma coisa, né? Tem baixa lisina, mas esse aqui tem alta lisina. Esse tem baixa metionina, esse tem alta metionina. Os chineses comem soja com arroz, os mexicanos o feijão com milho. Então, as culturas, de uma forma geral, parece que já se adaptam a isso. Os vegetarianos também, eles têm que ficar bastante ligados exatamente com o próprio ferro. Então, o que se recomenda sempre, como é um ferro que é de origem não M, né, afinal é de origem vegetal, geralmente a gente associa essa ingestão dos vegetais, dos legumes, sempre com uma fruta cítrica, com a vitamina C. Então, por exemplo, uma combinação que é bem bacana, as frutas mesmo, né, que são secas, o damasco, a uva passa, com um copo de suco de laranja. Aqui eu tenho fruta rica em ferro e aqui eu tenho vitamina C, que aumenta a captação. Que vai fazer com que o nosso organismo absorva melhor esse ferro. Que viria da dieta tipicamente vegetariana. Agora, a parte verde da história, que a gente brinca, né? Aquela salada maravilhosa, couve, brócolis, o próprio alface, rúcula. Os vegetarianos precisam comer. Precisam. Por que precisam? Há uma necessidade assim maior. Os vegetais escuros, né, os mais escuros, são os que têm um teor maior de folatos, ele tem um teor maior também de ferro e também de alguns minerais. Então, brócolis, o couve-flor, o aspargo, né, são aqueles vegetais essenciais. E geralmente o que a gente pede, pelo menos para o vegetariano, que ele faça 2 porções desse tipo de alimento e que uma delas seja sempre escuro, ou pelo menos alaranjado, tá aí? Porque tá a cenoura também, associado com uma vitamina C. Então, o importante da história é que a gente tem que manter a nossa dieta, de qualquer forma, equilibrada. Porém, não é um crime ser vegetariano. Imagina, é até recomendado, é extremamente bacana ser vegetariano. E hoje tem aumentado muito o número de vegetarianos. Eu recebo muito no meu consultório pessoas que chegam, olha, virei vegetariano, e aí?
Tem algum problema? Não, parabéns, é uma decisão bacana, né? Muito legal, super saudável, sua saúde vai ficar melhor. Agora, o que importa é você sempre ter uma orientação profissional e fazer uma coisa de uma forma extremamente equilibrada. Assim como uma dieta onívora, a pessoa que come carne, mas tem uma dieta toda bagunçada, ela também vai ficar doente. É verdade, então, mesmo tendo a proteína. Mesmo tendo a proteína, não é ela que resolve. Eu quero mandar um beijo, aqui o Twitter é MC Simões. Então eu não sei ainda o seu nome, depois você me conta o seu nome. Um beijo pra você, ela escreveu: Carol, eu adoro esse médico. Show o seu programa. Estão chegando vários recados aqui pra você. Mas obrigado. Eu acho que o bacana da gente poder falar não só desse lado vegetariano, então muita gente está assistindo o programa, até não tem essa opção. Tem a opção de comer a carne, mas de repente, se você já tinha dúvida, será que eu posso virar vegetariano? Será que não vai ter problema? Acabamos então de desmistificar tudo isso. Com certeza. Você é vegetariano? Na verdade, eu sou semi-vegetariano, eu não como... Ah, você é semi? Então é nome. Estamos ali. Carne vermelha não? Não, muito difícil. Muito raramente. difícil. Eu também não consigo. Apesar que, por isso que eu te perguntei dos hormônios. Uma vez minha médica falou: Carol, mas é bom, né? Você tá numa idade que os hormônios, eles modificam e tal... Enfim, mas eu não consegui voltar a comer carne ainda. E só pra gente fechar, o envelhecimento da pele, ele tá ligado a isso também? Ou não? O envelhecimento do próprio corpo. Quem come muita proteína animal envelhece mais rápido? Na verdade, produz mais radicais livres. E aí o radical livre, sim, tem uma relação com o envelhecimento precoce. Já a dieta vegetariana, como ela é rica em antioxidantes, você tem uma diminuição desses radicais. E aí, não só a pele, né? O organismo, de uma forma geral, ele acaba, vamos falar assim, ter uma sobrevida maior, né? Enfim. Entendi. Muito bom isso, eu não sabia. Então, quanto mais proteína animal, mais aumenta a produção de radicais livres. Legal, né? Falei pra vocês que ia ser uma aula. Meu Deus, só posso te agradecer. Obrigado, Carol, eu que agradeço. Muito bom, obrigada. Volte logo. Acho que já tá agendado. Cadê a Lilzinha? Já tá tudo certo, né, Lilzinha? Tudo certo, porque ele vem e volta, sempre. Olha, o telefone para quem quiser mais informações, Dr. Ricardo Zanutto, que dá uma aula sempre no Você Bonita. O site é o www.nutryu, Nutryu, nutryu.com.br, telefone 0 operadora 11 2532 6858, 2532 6858. E o que eu acho mais legal é que você ainda conta as pesquisas. Isso é fundamental, porque a gente tem que ter uma referência, um embasamento para dizer tudo isso. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Arrasou. Carol, até a próxima, viu? Beijo. Obrigado, beijo.